Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa playlist com questões teóricas envolvendo as leis de Newton, dessa vez a gente vai resolver uma questão da Universidade Federal de Pernambuco que encontra-se no livro Física Clássica, volume 1, do Caio Calçada. A questão é a seguinte, ela traz para a gente 5 afirmações envolvendo as leis de Newton e pede para que a gente avalie se essas afirmações elas são verdadeiras ou falsas. Então, a gente vai aqui para a primeira afirmação, que é a seguinte, ó. Se o motor de uma espaçonave que se move no espaço sideral suficientemente afastada de qualquer influência gravitacional deixar de funcionar, a espaçonave diminui sua velocidade e fica em repouso? Bem, pessoal, uma vez no espaço sideral, se eu não tiver a influência de nenhuma outra força e esse objeto ele estiver em movimento, pela lei da inércia, a gente sabe que o objeto em movimento, ele tende a continuar em movimento até que seja aplicada nele uma força. Então, uma vez em movimento, ele deve continuar o movimento por inércia. Então, essa afirmativa aqui, ela não está correta, porque não vai diminuir a velocidade. Uma vez que o motor parou, o objeto ele vai continuar em movimento por inércia. Tem um exemplo muito bacana que aparece no filme do Wall-E, em que o robozinho lá, o Wall-E, ele utiliza um extintor para aplicar uma força e entrar em movimento, como vocês podem ver aí. E o que é que acontece? Mesmo ele parando de aplicar a força com o extintor, ele continua o movimento por inércia. Essa cena aí é uma cena que eu acho muito bacana, que exemplifica isso, né? Exemplifica a lei da inércia e também quantidade de movimento que a gente vai discutir em outros vídeos aí no futuro. Vamos para a segunda afirmação. Na segunda afirmação, a gente tem o seguinte, ó. As forças de ação e reação agem em corpos diferentes. Essa questão ela está relacionada com a terceira lei de Newton e, como a gente sabe, toda vez que a gente aplica uma força no objeto, a gente tem uma força de reação desse objeto com a mesma intensidade, na mesma direção, porém no sentido contrário. É importante que a gente saiba que essas forças elas não são aplicadas no mesmo corpo, tá? Tem um exemplo bem bacana que a gente vê aqui na cena do Matrix, onde durante essa luta é aplicada uma força aqui no rosto do agente Smith e essa força, se a gente representar ela aqui, ó, essa vai ser a força aplicada pela mão. Só que o rosto também vai aplicar uma força na mão. Então aqui a gente tem um par do tipo ação e reação, como vocês podem ver aí. Notem, as forças não estão sendo aplicadas no mesmo corpo. Uma força está sendo aplicada no rosto e a outra está sendo aplicada na mão. Então, essa afirmativa aqui ela está correta, tá? A afirmação 3 é que a massa é propriedade de um corpo que determina a sua resistência à mudança de movimento. Tem uma figura que eu gosto muito, que é essa aqui, ó, onde eu tenho um objeto com uma massa muito grande e isso ilustra a dificuldade que eu tenho de colocar esse objeto em movimento. Da mesma forma, se eu tivesse esse objeto com a massa muito grande já em movimento, também seria difícil alterar o movimento dele. É impossível, assim, você parar um caminhão sozinho em movimento, né? Então, a massa, ela realmente é uma propriedade do corpo que atua de forma a resistir às mudanças no estado do corpo, seja ele de repouso ou de movimento. Essa afirmativa aqui, ela está correta. A afirmativa 4 é a seguinte, ó. Ela diz que se um corpo está se dirigindo para o norte, podemos concluir que podem existir várias forças sobre o corpo, mas a maior deve estar direcionada para o norte. Eu vou refutar essa afirmação, tá? Eu vou dizer que essa afirmação ela não está correta com base num contra-exemplo, que é esse aqui, ó. Imagina que eu tivesse um objeto se movimentando em direção ao norte, tá? E eu poderia ter esse objeto se movimentando nessa direção com velocidade constante. E a gente sabe que se um objeto ele se move com velocidade constante, quer dizer que a resultante das forças é igual a zero. Ou seja, eu tenho uma força apontando aqui para o norte, uma outra na mesma direção, só que com o sentido contrário. Ou seja, eu não preciso necessariamente ter uma força maior aqui na direção do norte para poder fazer esse objeto se mover para cá. Por quê? Porque eu posso ter essa força igual a uma força contrária
e aí o objeto estaria se movimentando, só que ele estaria se movimentando com velocidade constante. Então essa afirmação ela não está correta. A afirmação número 5 é a seguinte, ó. Se a resultante das forças que atua sobre um corpo é nula, pode-se concluir que este se encontra em repouso ou em movimento. A gente já viu aqui no exemplo que eu acabei de mostrar que quando essas duas forças se anularam, o objeto se moveu com velocidade constante, ou seja, em movimento uniforme. Será que é necessário uma força para tirar o objeto do repouso? Sim, essa cena aqui do Toy Story ela mostra isso, tá? Onde eu tenho várias coisas se movendo e é preciso que alguma coisa cause o movimento da outra, ó. Notem aí que a bolinha ela vai na direção do Buzz, depois ela bate ali em outro objeto, então eu tenho sempre uma força sendo aplicada para poder gerar um movimento em algo que está em repouso. Portanto, a afirmativa ela está correta se a resultante das forças que atua sobre o corpo ela é nula, então isso quer dizer que ou ele está em repouso ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Bem, pessoal, como vocês viram, a gente pode ter vários tipos de questões em que a gente precisa analisar utilizando as leis de Newton. Eu espero que esse vídeo ele tenha exemplificado aqui algumas situações que podem ocorrer e se ajudou de alguma forma, dê um joinha aí para incentivar o canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, valeu e até a próxima.